Então, assim, é muito importante porque a gente ter uma introdução e começando como uma escadinha, né? Porque, assim, muitas pessoas já têm um entendimento sobre isso, né? Já teve uma vivência ou está em meio a um processo de desenvolvimento de mediunidade, algo assim. Então, já meio que sabe. Só que tem muitas pessoas que estão aqui que caiu de paraquedas, digamos, né? Que não entende nada sobre espiritualidade, que veio de uma outra cultura, que teve uma criação diferente, né? Como eu falei, por exemplo, uma criação, digamos, cristã, e que não teve muito, assim, um entendimento sobre isso, não foi abordado tanto, né, na família sobre isso, e a pessoa quer buscar isso, né, na sua vida, né? E então, assim, tem que ir indo devagar, né, pra gente poder abraçar todo mundo, né? E assim, para que todos participem por igual, que todos tenham oportunidade de participar, né? Mesmo quem seja iniciante aí, que não entenda nada sobre espiritualidade, como aqueles que já têm um bom entendimento. Eu tô desenvolvendo mais isso na minha vida, tá? Eu gosto muito de trazer muita sinceridade aqui para vocês, né? Então, vamos começar, né? Então, sem mais delongas agora, gente, o que eu quero falar para vocês para compartilhar um pouco sobre a minha história, né, na espiritualidade. Só que eu vou falar um pouco da parte da minha infância. Bom, vamos lá, né? Eu sempre tive, né, algumas sensações, eu sempre tive sensibilidade, né, para poder sentir umas coisas diferentes, assim, sabe? De ambientes. Tem ambientes que eu já chegava, já passava mal, né? Já da queda de pressão até hoje, né? Me dá umas quedas de pressão. Então, assim, desde pequenininha eu sinto algumas coisas, né? Eu já passei por muitas coisas. E, na verdade, eu acho que desde quando eu nasci, né? Tanto eu quanto a minha irmã, né? E a minha mãe, quando ficou grávida da gente, ela passou por muitas dificuldades. Sim, pessoas mal intencionadas, não sei porquê, eu acho que a maldade, quando tá instalada na pessoa, não adianta, né? Então não precisa nem de ter uma grande motivação para isso, infelizmente, né? Então tem pessoas que têm uma essência mais puxada pro negativo, né? E assim, já fizeram coisas para minha mãe, né? Oferendas, já fizeram muitos trabalhos espirituais aí para minha mãe quando ela estava grávida de mim e da minha irmã, né? E minha mãe soube, assim, através de sonhos mesmo, de revelações, sabe? Minha mãe também sempre teve muito isso, né? De ter as revelações aí, e também muitas vezes guias espirituais falavam algumas coisas. E também as sensações, né? Minha mãe tinha muitos pesadelos, ela via muitas coisas, né? Ela passou muita dificuldade nas 2 gravidez dela, né? Inclusive, eu acho que, eu não me recordo se foi quando ela estava grávida de mim ou da minha irmã, que minha mãe achou até um sapo seco com a boca costurada debaixo do colchão dela. Pois é, gente, não... assim, não vou entrar em questão, né, sobre as pessoas que fizeram isso, porque eu creio que o universo, ele sabe de todas as coisas, né? E aquele negócio, não adianta a gente ficar também, uma coisa que eu quero passar para vocês, tá? Quando alguém faz algo de ruim para vocês, não ficam com aquele sentimento de querer vingança ou qualquer coisa desse tipo, tá? De querer retribuir o mal com o mal, não. Porque assim, a gente tem que fazer exatamente o contrário, ou se manter neutro, pelo menos, né? E deixar que o universo se encarrega disso. Porque assim, mais cedo ou mais tarde, a resposta vem. Vocês podem ter certeza, tá? Que assim, as pessoas que a gente até sabe, né, quem foi que fez algumas coisas aí, e a gente sabe as consequências que essas pessoas estão colhendo agora, né, os frutos que elas estão colhendo disso tudo agora. Então assim, não precisa da gente fazer nada, a vida se encarrega disso, tá? Assim,
Minha mãe passou muita dificuldade, né, nas 2 gestações dela. E, assim, algumas coisas que foram feitas, até é pesado, assim, até com terra de cemitério, sabe? Coisas desse tipo, que era pra minha mãe ter partido, né? As pessoas que fizeram isso. E eu e minha irmã também, tá? Algumas pessoas não queriam que eu e minha irmã tivéssemos nascido, mas nós estamos aqui firmes e fortes para mostrar para o mundo a que nós viemos, né? Então, é isso. E é isso, gente. Eu acho que a espiritualidade, ela tá aí na vida de todos nós. Nós não viemos aqui por acaso. Todos nós temos uma grande missão aqui. Eu sei que tem muita gente que tá passando por problemas de depressão, né? Por problemas, assim, que até muito forte, sabe? De pensar em tirar a própria vida, essas coisas, sabe? É pesado, né? Mas só pra gente ter um entendimento um pouquinho, tá? Sobre o que eu quero falar depois. Então, assim, pense que se você estiver por aqui, né? E tiver passando por alguma situação assim, ou conhece alguém que está passando por isso, pode ter certeza que todos nós estamos aqui para alguma missão. E não adianta a gente tentar burlar as leis da espiritualidade, porque tudo tem uma resposta, tudo tem uma consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. E é isso, né? Eu creio que muito nisso, sabe? De que os resultados vêm, né? Então, gente, a minha infância, ela sempre foi imersa a isso, né? A alguns desafios, né? Então, assim, com 1 aninho de idade, foi feita uma festinha pra mim de aniversário, né? Nos anos 80, não vou revelar a minha idade, mas enfim. Nos anos 80, né? Aquele costume de fazer festinha em casa, né? Que é bem diferente das festas de hoje, né? Então, assim, com 1 ano e 1 dia, aliás, eu acho que nem 1 dia, foi na madrugada, né? Eu fiz aniversário no dia, não vou falar agora, o ano, mas enfim, eu fiz 1 aninho, tá? E na noite seguinte já, né, passado do meu aniversário, da festinha, eu tive a minha primeira convulsão. Então, eu tive alguns probleminhas aí de convulsão quando eu era pequena, né? Mas tô aqui, né? Então, foi superado, tomei medicações fortes, fiz tratamentos. E assim, naquele tempo, a medicina ainda tava, né, digamos, não tão avançada como hoje. Então, o diagnóstico propriamente dito, né, é como se fosse uma hiperatividade, TDAH, né, para quem já ouviu falar, né, que é déficit de atenção, né, e hiperatividade. Só que naquele tempo não se falava nesses termos todos, né, só se falava em hiperatividade, né. Então, devido a isso, eu tinha febres muito altas e cada febre que eu tinha, ou quando eu passava por algumas situações, né, que eram alguns gatilhos, né, devido ao que estava acontecendo comigo ali, acontecia, né, eu tinha umas convulsões, umas crises de desmaio, enfim, né, mas, né, com medicação fui superando, mas assim, ainda tinha algumas crises de desmaio e tudo mais. E assim, eu quando era pequena, eu gostava muito, eu tinha uma casinha, né, que naquele tempo era como se fosse aquelas cabaninhas, né, mas eu tinha uma casinha de plástico, assim, né, que eu gostava de fazer tudo ali. Eu gostava de comer, de dormir, de brincar, tudo eu fazia naquela casinha. E direto, né, me ouviam conversando bastante, como se eu estivesse conversando com pessoas. E quando, assim, eu nunca contei abertamente isso, né, sobre isso, mas eu via, tá? Era como se realmente eu via outras crianças brincando comigo, que não tinham, na verdade, né? Assim, no corpo físico, né? Mas depois, anos depois, aí eu tive o entendimento de que como eu
passei um tempo na Umbanda, né? Depois já na fase adulta.